João Paulo está negociando a sua saída e deve ir para o Bahia. Vamos falar sobre a saída de João Paulo e lembrar aqui como foi a trajetória, principalmente do João Paulo, o que pensa o Santos sobre a reserva, né, o local de reserva do Brasão, quem vai ocupar esse lugar, quem vai ser o goleiro reserva. A gente vai falar com vocês também sobre tudo isso, sobre a saída de João Paulo, que é um jogador extremamente importante aí nessa última trajetória dos anos, últimos 4, 5, 6 anos. João Paulo, cria da base, que se tornou um projeto de ídolo e agora está de saída. Eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Vocês não sabem o quanto me deixa feliz isso. Tem crescido bastante o canal, então se inscreve no canal, deixa o like e comente aí sobre a saída do João Paulo. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda. Então se inscreva, deixa o like e comente aí sobre a saída de João Paulo, que está avançando, não está concretizada, mas deve acontecer, até porque será bom para todos. Vamos falar sobre isso tudo, tá? João Paulo, que está na reserva agora do Brasão, recebeu algumas propostas de um clube turco e também do Bahia. E avaliou as propostas e entende que o Bahia é o melhor destino para ele poder jogar. Como ele não atingiu 7 jogos do Brasileiro ainda, ele pode jogar por qualquer outro clube brasileiro. Então, João Paulo deve continuar no Brasil, ao invés de ir para a Turquia, e assumir a posição titular do Bahia. Bahia que tem um grande problema aí nesses últimos tempos com relação a goleiro. Consegue montar um bom time de linha defensiva, ataque, tem reforços, mas sempre no gol tem algum problema. Então o João Paulo deve chegar para solucionar, no entendimento do Bahia, a posição de goleiro. Vamos falar primeiro sobre o João Paulo, tá? Antes, aqui na descrição do vídeo tem o link da FUT Fanatics. Clica no link aqui embaixo, vai dar uma olhadinha na FUT Fanatics, que é parceira aqui do Oriente Santista. Você vai comprar material esportivo, camisa do Santos, o que você precisar aí de material para praticar o seu esporte, tudo oficial, de uma ótima qualidade com desconto. Você vai lá na FUT Fanatics, clica no link aqui na descrição e vai dar uma olhadinha. Além disso, se você quiser ajudar o próprio Santos Futebol Clube, quer investir dinheiro no Santos, clica no link aqui do Zé Delivery. Você vai lá no site do Zé Delivery, escolhe a sua Brahma, compra a Brahma e parte do valor que você comprar com o projeto SAB, você vai conseguir deixar uma parte do valor para o Santos. Então, os dois links aqui dos dois parceiros, Zé Delivery e FUT Fanatics, clica na descrição e vai dar uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal, tá? Agora vamos falar sobre o João Paulo. Para quem não lembra, goleiro da base do Santos, João Paulo fez uma estreia digna de cinema. Para a carreira de goleiro, talvez o cenário ideal. Numa Vila Belmiro lotada, com a despedida, né, dos campos de Léo, lateral esquerdo, e também uma despedida simbólica do meia Giovani. O Santos jogou um amistoso contra o Benfica de Portugal. Amistoso internacional, com despedida de ídolo, jogando em casa. O João Paulo, que era o quarto goleiro e projeto de um bom goleiro na época, entrou no jogo e aí teve um pênalti para o Benfica e o João Paulo, acredite você hoje, ele pegou o pênalti. Você que fala que o João Paulo não pega pênalti, e eu concordo, na estreia, Vila lotada, despedida de ídolos, Léo e Giovani, amistoso internacional. João Paulo foi lá, buscou e defendeu o pênalti na sua estreia em amistoso. Todo mundo achava que ele seria um excelente goleiro. Isso ainda em 2017 ou 2016, agora não lembro bem. E aí ele volta para a reserva, que é completamente normal, né? O Santos teve ali goleiros muito importantes, candidatos à seleção brasileira, como o Vanderlei, como o Everson, né? E aí ele voltou para a reserva, continuaram, né, os goleiros titulares ao longo do período, e ele recebe depois uma oportunidade, né, de ser o goleiro titular no momento em que o Everson entra com uma ação contra o Santos para deixar o Santos, né, por atraso de pagamento, no momento em que o Santos estava com grandes dificuldades financeiras. O Everson entra na justiça simplesmente para quebrar esse vínculo com o Santos. O Vladimir assumiu o gol do Santos, mas por uma lesão o João Paulo assumiu. Então ele foi ganhando oportunidades, e aí me desculpa, não porque ele de fato era o diferencial dos treinos ou algo do tipo, ele simplesmente foi ganhando a oportunidade por exclusão.
né? O Vanderlei foi embora, o Ederson entrou na justiça, o Vladimir se lesionou, caiu nos colos do João Paulo a oportunidade de ser o goleiro. E ele começou a atuar muito bem, até porque o Vladimir era muito contestado. E o Ederson voltou como última opção, justamente por ter entrado com uma ação contra o Santos e perdido essa ação. Então ele teve que continuar no Santos porque a ação não foi favorável a ele. E o João Paulo, como estava muito bem, acabou assumindo a titularidade. Porém, nem tudo são flores, né? Porque o próprio João Paulo mostrou uma certa instabilidade no gol, como se ainda não tivesse preparado, né, de fato para ser titular. No ano seguinte, o John surgiu como opção. O John que está no Botafogo hoje, campeão de Libertadores, brasileiro pelo Botafogo. O John assumiu o gol do Santos porque o João Paulo estava sendo contestado. E num certo momento, ele conseguiu ser titular, inclusive do jogo da final da Libertadores. Mas, com algumas falhas do John, que também se mostrava instável, o João Paulo voltou a assumir a titularidade do gol do Santos. Insatisfeito, o John pediu para ser negociado e ele acabou saindo do Santos. Depois ele passou por Inter e agora no Botafogo e seguiu a sua carreira. Já o João Paulo continuou no Santos, mesmo contestado, ele seguia identificado com a torcida, dizendo que era ídolo, que gostava, que ama o Santos e queria seguir uma carreira e se tornar um grande ídolo no Santos. E aí João Paulo acabou, naquele falecimento do Pelé, ele acompanhou o enterro ao lado das pessoas, caminhando, se mostrando identificado realmente com a torcida e com a camisa, mas nem só de identificação vive o jogador. E João Paulo, tecnicamente, deixou muito a desejar. E aí, depois ele acabou perdendo posição. Quando chega o Brasão, que era para ser só uma sombra, ele se lesiona na Série B ainda, rompe o tendão, o Brasão assume, toma conta e João Paulo nunca mais voltou a jogar pelo Santos de forma regular, apenas em um momento ou outro depois que ele voltou da lesão. E o Brasão segue incontestável no gol do Santos, inclusive candidato a ser um dos goleiros convocados pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Por que eu passei por tudo isso? Para vocês lembrarem que o João Paulo teve muitos bons momentos com a camisa do Santos. Porém, na maioria das vezes que ele ganhava a sua posição de titular, não era só porque ele era um bom goleiro e ele estava pedindo passagem, mas sim porque o goleiro que era titular estava sofrendo de algum problema. Ou o Everson porque estava com uma ação na justiça, ou porque o Vladimir se lesionou, ou porque o John falhou. E aí o João Paulo acabava ganhando oportunidades. Mas não era, por exemplo, como o Brasão, que ganhou uma chance, agarrou e não soltou nunca mais. Ele teve momentos de assumir o gol, falhar, sair, assumia de novo, falhava, saía e agora não voltou mais. O Brasão não teve esse momento, simplesmente continuou. E goleiro é isso, goleiro é regularidade. Agora, vamos falar sobre a situação de agora, de hoje. O João Paulo é um goleiro, na minha opinião, um bom goleiro para um clube de Série A. Não é um excelente goleiro, é inferior ao Brasão, obviamente. Mas é um bom goleiro. É um bom goleiro para times como Bahia, para times como Juventude, para times como Mirassol, que são times que estão bem no campeonato, que têm um bom elenco, mas não são times extremamente grandes no seu aporte financeiro. Óbvio que o Bahia tem a SAF agora, mas quando eu digo gigantes, são times que normalmente disputam Libertadores e outros campeonatos. E o João Paulo, na minha opinião, é um bom goleiro para esse nível. E acho que o Bahia precisa sim de um bom goleiro e vai encontrar no João Paulo uma boa oportunidade. Um empréstimo, investimento baixo e um goleiro já experiente, que querendo ou não, o João Paulo já tem aí 30 anos. Então vai ter um bom goleiro experiente. O Santos vai conseguir abrir esse espaço no seu banco de reservas para dar chance também para o João, que está pedindo passagem da base do Santos, para ser esse goleiro, para ter algumas oportunidades quando for necessário. O João Paulo vai seguir a sua carreira, vai ser bom para todos, para o João Paulo, para o Bahia e para o Santos. Então, para mim, é um excelente empréstimo com opção de compra. O Bahia, entendendo que deve comprar, depois vai lá e finaliza a compra do João Paulo. Então, para mim, é bom para todos. Agora vamos falar o seguinte, né? Sobre a passagem de fato do João Paulo. João Paulo mostrou, talvez ele, Pituca, Lucas Braga, todos esses caras mostraram para a torcida parar com esse estigma de que o jogador ele tem que ser identificado, ele tem que ser santista. Vamos parar com isso, né? Eu acho que já deu. Por exemplo, o Gil
que se declarou corintiano muitas vezes, amor ao Corinthians, de jogar lá há muitos anos, chegou no Santos, se dedicou, jogou muito bem enquanto ele esteve bem fisicamente, entregou e ninguém nunca questionou a qualidade técnica do Gil e o quanto ele se dedicou para treinar e jogar pelo Santos. Não é só de identificação, de torcida, de coração que vive o jogador. O jogador ele pode ser um torcedor em campo, assim como foi o João Paulo muitas vezes, como foi o Pituca, como foi o Lucas Braga, que se declaravam de fato santistas, mas que em campo não conseguiam entregar o equivalente. E aí a gente aceitava alguns jogadores só porque, meu Deus, ele se declara santista, ele fala que é santista, então deixa ele jogar. E a gente trouxe de volta para o Santos, ou aceitou dentro do Santos, diversos jogadores só porque eram santistas. Léo Batistão foi bem? Sim. Mas será que se ele não falasse que ele é de Santos, que ele gosta da cidade, que ele sempre foi dali da cidade, ele também seria jogador do Santos? Será que aceitariam ele da mesma forma? A gente teve, por exemplo, agora o Lucas Lima, que falava, pediu desculpa, que vai retomar o posto de ídolo, Soteldo, que sempre dizia que era identificado. E a gente fica aliado a esses fatores, achando que isso é o que basta. Precisa disso, o cara tem que ser identificado. Desculpa, não. O Mike nunca teve história com o Santos. Sempre foi identificado com o Palmeiras. Acabou de chegar e, para mim, já está tomando conta da posição. Ótimo! Que venha outro palmeirense, que venha outro São Paulino, que venha um corintiano, um flamenguista, um botafoguense. Por mim, tanto faz de onde o cara vai vir, se ele tem identificação com X ou Y. E João Paulo mostra, mais uma vez, que a identificação não basta. Não dá pra gente ficar só se apanhando nisso. Que o João Paulo siga a sua carreira, como fez o Diego Pituca. Para mim, eles têm que seguir a carreira deles e o Santos vai buscar alternativas. E falando de alternativas, né, sobre goleiro, do que o Santos pode ter no banco de reserva, é uma excelente oportunidade para deixar o garoto João, para ele poder ganhar a oportunidade quando for necessário, porque vai ter o Brazão, que é um bom goleiro, um goleiro seguro como titular, e quando precisar, o garoto entra e vai ganhando cada vez mais espaço dentro do elenco do Santos, para ser, na minha opinião, um goleiro titular talvez daqui 5 anos, 4 anos. Mas ele vai fazer essa trajetória aos poucos, e o Santos precisa preparar bem o substituto do Brazão, que não é o João Paulo e nem é o Diógenes. Para mim, deve ser o garoto João, que tem 17 ou 18 anos, eu não lembro certinho aqui, não anotei, mas é um garoto muito novo ainda. Então, para mim, o Santos faz correto de negociar o João Paulo vai conseguir ter a oportunidade de seguir na carreira dele, e o Bahia vai ter um bom goleiro de nível de Série A para continuar, e isso ainda... Além de tudo isso, ainda mostra para nós que a gente tem que parar com essa associação de que o cara tem que ser identificado, o cara tem que ser santista. Só isso já não basta, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, eu quero a sua opinião sobre a saída do João Paulo. Comenta aqui também, isso ajuda demais, compartilha o vídeo e dá uma olhadinha nos shorts que tem bastante conteúdo para vocês. Eu volto a qualquer momento aí com vídeos e lives para a gente poder falar sobre o Santos e transmissão também do próximo jogo Santos e Vasco. A gente transmite aqui ao vivo para vocês acompanharem tudo direto lá do estádio. Você acompanha aqui, acabando o jogo a gente vem também com a transmissão ao vivo da coletiva para vocês acompanharem tudo aí lá direto do Morumbi, tá bom? Um abraço para vocês todos, obrigado, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.